Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, nós temos um encontro marcado, onde nós trazemos sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? E você sabe que o nosso objetivo é realmente alcançar o maior número de pessoas possível através da palavra de Deus. E para isso eu preciso que você me ajude compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu sugiro que você compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, e envie para pelo menos aí uns 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para estar também ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã, tá certo? É muito importante e é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus e saber que a cada dia nós temos alcançado ainda mais pessoas com essa mensagem, tá bom? Muito bem, então vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos estar refletindo no texto que está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, que nos diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e ao outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Queridos, esse texto nos fala e nos ensina sobre fé. Aquele homem estava com o seu servo doente. E a gente já percebe aqui, não é, que ele se importava com o seu servo. Por certo, aquele servo era alguém de confiança, era um bom servo, era um servo prestativo. E por isso ele não queria que seu servo morresse, ele se importava com seu servo, queria o bem-estar dele. Ele estava gravemente enfermo, conforme o texto nos mostra, ele estava de cama, paralítico. E ele então, sabendo que Jesus estava por ali e reconhecendo o poder de Jesus, ele pede a Jesus para que Jesus cure o seu servo. Mas uma coisa interessante é que Jesus diz: olha, tudo bem, eu vou lá curá-lo. E aquele centurião diz o seguinte: olha, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Então aquele homem demonstra a sua fé. Ele sabia que Jesus podia curar à distância. Jesus não precisava estar necessariamente presente fisicamente onde aquele
servo estava. Porque apenas uma palavra de Jesus era suficiente para curar aquele servo onde quer que ele estivesse. E interessante que a fé daquele homem chamou a atenção de Jesus. Não é? O versículo 10 diz assim, que ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. No programa de ontem, inclusive, eu citei Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. O versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. E de fato, queridos, a fé é fundamental se nós queremos nos aproximar de Deus e desfrutar dos milagres de Deus. Há pessoas que dizem ter fé, mas acham que fé é simplesmente crer que Jesus pode fazer aquilo que nós precisamos. Mas fé vai além disso. Fé significa crer em Deus e continuar crendo, independente de qual seja a resposta. Fé é crer que Ele pode fazer, mas mesmo se Ele não fizer, eu continuarei crendo e obedecendo ao Senhor. Isso é fé. É uma fé que não depende das circunstâncias. É uma fé que não depende do que eu penso ou deixo de pensar. É uma fé que não depende do que as pessoas acham. É uma fé que depende única e exclusivamente da certeza de quem Deus é. Uma fé que depende única e exclusivamente da certeza de quem Deus é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra. E é interessante porque aquele homem creu em Jesus. De repente você está passando por uma situação, ou você conhece alguém que está passando por uma situação difícil, e essa pessoa está distante geograficamente de você. E às vezes você pensa assim, o que é que eu posso fazer por essa pessoa? Estou tão longe, o que é que eu posso fazer por essa pessoa? Você pode orar ao Deus Todo-Poderoso, que em qualquer lugar pode operar, pode realizar um milagre, pode intervir, pode mudar uma situação, pode transformar uma circunstância, pelo poder que há nele. Não importa se a pessoa está perto ou longe, Ele é o Deus que está presente em todos os lugares. Ele é o Deus onipresente. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Deus não age apenas neste ou naquele lugar. Ele age onde Ele quiser. Ele está em todos os lugares. Ele é o Deus onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele pode agir em qualquer circunstância, porque Ele é o Deus onipotente. Ele tem todo o poder. E Ele é o Deus onisciente. Ele sabe o que cada um de nós necessita, antes mesmo de pedirmos a Ele. Então, quando a gente ora, por exemplo, nós não estamos informando a Deus sobre algo que está nos acontecendo. Não, Ele já sabe. A oração não é para informar a Deus do que eu preciso. A oração é uma declaração de fé, de que eu confio no Senhor e por isso eu estou buscando a Ele. A oração é uma declaração de fé, de que eu creio que Deus pode fazer, de que Deus pode agir, de que Deus pode mudar aquela situação. A oração é uma declaração de confiança. Eu estou entregando a Deus aquilo que não cabe nas minhas mãos. Eu estou colocando diante do Senhor aquilo que eu não consigo resolver, aquilo que não está na minha capacidade de resolver, aquilo que está além das minhas possibilidades. Oração é entregar para Deus aquilo que não cabe nas minhas mãos. Oração é uma declaração de fé, de que Deus pode fazer aquilo que eu não posso fazer. E, sobretudo, a oração é uma declaração de fé, de que, independente qual seja a resposta do Senhor, eu continuarei crendo
no Senhor. Interessante que aí Jesus diz então, versículo 13, Jesus disse ao centurião, vá e seja feito conforme você crê. Se Jesus dissesse isso para você hoje, seja feito conforme você crê, o que é que aconteceria na sua vida ou na vida das pessoas que lhe cercam? Como é que anda a sua fé? Não é sobre tamanho de fé, é sobre qualidade de fé. Como é que anda a sua fé? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Como é que anda a sua fé? Jesus disse, vá e seja feito conforme você crê. E olha o que diz o final do versículo 13. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Não precisou nem o centurião chegar em casa. Naquela mesma hora, quando Jesus disse, seja feito conforme você crê, naquela mesma hora, o centurião foi curado. Aqui a gente percebe que Jesus tem poder para operar à distância. Ele não precisava estar fisicamente presente no ambiente para que ele pudesse realizar um milagre. E a gente percebe a fé daquele homem, que mesmo antes de chegar em casa, o seu servo já pôde receber o milagre que Jesus operou mediante a fé daquele centurião. Que nós possamos nessa manhã refletir sobre como anda a nossa fé. Às vezes nós deixamos de fazer o que precisa ser feito porque o nosso nível de fé não está como deveria estar. O medo, a insegurança, a incerteza muitas vezes nos paralisam, nos impedem de agir, nos impedem de dar o próximo passo, nos impedem de confiar, nos impedem de acreditar que coisas novas podem acontecer. E muitas vezes isso acontece porque a gente olha para as nossas próprias capacidades. E não é sobre o que eu posso fazer ou sobre o que eu sei fazer. É sobre o quanto eu creio no Deus que tudo pode fazer. É sobre o quanto eu creio no Deus que tudo pode fazer. Não há quem possa impedir o agir do Senhor. Muitas vezes, o que nos impede de ver o agir do Senhor é a nossa fraqueza. É a nossa fraqueza. Eu quero que nessa manhã você fortaleça a sua fé na certeza do poder de Deus, na certeza do cuidado de Deus, da provisão de Deus, na certeza de que, mesmo que as coisas fujam do seu controle, nada foge do controle de Deus. Que Deus nos abençoe. E assim como aquele homem que creu em Jesus e o seu servo foi curado, você também possa crer em Jesus e ver os milagres do Senhor na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Que nós possamos crer e ver. Não ver para crer, mas crer e ver os milagres do Senhor. Não faça como Tomé, que precisava ver para crer. E Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Creia e você verá os milagres do Senhor na sua vida e na vida daqueles que você ama. Basta crer para vermos os milagres do Senhor. Que Deus nos abençoe. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Que bom poder mais uma vez ter compartilhado a palavra de Deus. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida nesta manhã, tá bom? Compartilhe com mais pessoas. Eu creio que existem pessoas que nesse momento estão precisando também ouvir esta palavra e ter a sua fé alimentada e fortalecida pelo Senhor, tá bom?
Deus nos abençoe, Deus nos conceda uma ótima quarta-feira e, se o Senhor permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.